Você já pensou que Deus de repente já te ungiu para viver algo, para viver um chamado dele, mas de repente ninguém vê do lado externo, talvez nem você mesmo veja isso do lado externo, mas por dentro você sabe que algo mudou. Por dentro você sabe que tem algo diferente da parte de Deus, mas talvez por fora ainda não seja visível. Isso acontece na minha e na tua vida. Quando Deus nos ativa, mas às vezes não chegou ao ponto de florescermos naquilo, de externalizarmos aquilo. Sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, dando sequência à nossa série Ativação Profética, onde estamos falando sobre como Deus nos ativa, como devemos nos posicionar no meio dessa ativação profética da parte de Deus. Sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui. Se você perdeu o último vídeo dessa série, depois volta para assistir. Mas hoje nós vamos dar sequência ao mesmo conteúdo que nós falamos no último vídeo sobre ativação profética. No último vídeo falamos sobre como Deus ativou Josué e como que foi a mudança de estação, a mudança de ciclo na vida de Josué. E hoje nós vamos falar sobre como acontece quando Deus nos ativa, nos unge, mas às vezes Ele nos prepara, nos esconde por um tempo para estarmos aptos para viver essa aceleração e essa ativação. Então, vamos para a palavra de Deus. Se você conseguir, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 16, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. A primeira coisa que a gente aprende com essa história de Davi é que a unção pode e muitas vezes chega antes de fato da posição. Se você conhece a história de Davi, talvez você saiba que desde esse momento que ele foi ungido até ele oficialmente assumir o cargo de rei, passaram-se aproximadamente 13 anos. 13 anos entre a unção e a externalização daquele chamado. Ele sabia que ele tinha sido chamado desde esse momento, mas passaram-se cerca de 13 anos, até que ele exercesse e oficializasse aquele chamado publicamente. Ele sabia, mentalmente ele já sabia, a mentalidade dele já era de rei, ele sabia que ele já era rei, para muitos ao seu redor ele já era rei, mas para o povo como um todo, somente 13 anos depois que ele oficialmente assumiu esse cargo. Por que isso acontece, Vitor? Porque muitas vezes Deus precisa nos preparar durante o processo. Você já parou para pensar que existem coisas que você carrega no coração, que você ainda não viveu, mas você tem certeza que aquilo um dia vai acontecer? Você não sabe se vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez 13 anos. Mas você sabe que existem coisas que Deus te chamou. Talvez no campo ministerial, talvez no campo profissional, talvez numa vida empreendedora, talvez na família. Talvez você tenha certeza que você vai ser pai, que você vai ser mãe, que você vai ter uma família abençoada, mas talvez você ainda não tem. Talvez você nem casado é ainda. Talvez filhos ainda não vieram. Talvez você saiba que você vai ser um grande empresário, mas você ainda nem abriu o primeiro CNPJ. Talvez você saiba que Deus te chamou para ser um pastor, para ser um pregador, para ser um evangelista, para ser um profeta. Mas talvez você não entregou ainda a primeira profecia, talvez não teve a primeira pregação ainda. Talvez a unção já tenha vindo, mas externamente aquilo ainda não se oficializou. E o que a gente aprende com isso? Que no meio desse processo, no meio desses 13 anos, teve muito aprendizado na vida de Davi. Durante esse tempo, Davi foi caçado por Saul, Davi foi buscado, Davi foi... Cara, muita gente queria matar ele ficou na caverna de Adulão, ele foi sendo forjado durante todo esse processo. Ele lutou contra a casa de Saul, mas ao mesmo tempo ele foi sendo forjado.
Por 2 vezes, os seus homens falaram, você pode matar Saul agora. Saul está entregue, Deus entregou Saul nas tuas mãos. E ele falou, não, peraí. Você já pensou como é que eu posso matar um ungido do Senhor? Não, ele é o rei. Se Deus quiser que ele saia do poder, Deus que faça algo com ele. Eu não vou mexer nele, eu não vou tocar um dedo nele. E nenhum de vocês também vai. Então ali, Davi deixa claro que ele não iria fugir do seu código de honra. Davi errou, e a gente sabe que ele errou lá na frente com Batseba, mas ele foi um dos homens mais honrados da Bíblia, por isso hoje é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então com essa história a gente aprende que, primeiro, a unção pode vir muito antes. Talvez você já carregue uma unção, e Deus está te preparando para que isso seja externamente confirmado, para que você viva, de fato, floresça no teu chamado. Talvez falte algum tempo, talvez falte algum processo, e você precisa estar pronto para viver isso. Agora, segundo aprendizado de hoje. Vamos agora para 1 Samuel, capítulo 17, versículo 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas e de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos 1 efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial de teus irmãos. Segunda lição que a gente aprende com a história de Davi. Não despreze uma tarefa pequena, ou pelo menos uma tarefa que parece pequena. Porque aqui Davi estava apenas cumprindo uma direção pequena de seu pai. Seu pai chega e fala, cara, vai lá, leva um lanche lá para os seus irmãos. Eles estão no meio da guerra. E ele não sabia, mas aquela tarefa se tornaria uma tarefa que viraria ele um dos maiores heróis da história de Israel, porque ele ali derrota Golias. Então, numa pequena tarefa, que às vezes do teu dia a dia você não sabe. Às vezes você está num lugar talvez servindo cafezinho, mas às vezes você vai servir café para um anjo do Senhor que foi enviado para te dar uma direção, para te dar um trabalho, para te dar um novo cargo, para te dar um novo emprego, para te dar uma nova empresa, para te dar uma palavra da parte de Deus. Você não sabe. Talvez você está no teu trabalho diante de pessoas que você acha que você está sendo subvalorizado, mas às vezes Deus está apenas te mostrando rastros do teu futuro. E Ele vai colocar pessoas no teu caminho para te dar direções. Isso aconteceu na história de Davi, não só quando ele foi entregar a marmita para os irmãos. Muitos brincam que Davi foi o primeiro iFood da Bíblia, né? Mas além disso, quando ele depois começou a tocar harpa para Saul, quando ele começa a tocar harpa para Saul, para tirar os demônios que a Bíblia dizia que Saul tinha, ele estava ali já tendo rastros de como seria a vida dele dentro do palácio, mesmo que seja tocando harpa. E depois, no versículo 32, Samuel 17, 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Isso foi quando ele estava falando que ia lá lutar contra Golias. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, livrava de sua boca, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Qual é o ponto 3 que Davi está ensinando aqui? Que Deus treinou Davi onde ninguém estava vendo. Davi estava sendo treinado quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. Hoje você pode fazer um trabalho que para o teu olhar não tem muito sentido. Você talvez não entenda, mas aquilo ali já está te treinando. Sabe, eu tive momentos, inclusive na minha vida profissional, que eu desenvolvi trabalhos que me pareciam ali muito pequenos para o que eu queria fazer, para o que eu queria desenvolver. Mas durante alguns casos ali, Deus usou pessoas para me falar que eu estava na direção certa, que Ele estava me treinando e que depois eu viria entender. Hoje, 6, 7, 8 anos depois, eu consigo entender coisas que aconteceram uma década atrás na minha vida. Talvez hoje você não entenda, mas daqui a 6, 7, 8, 10 anos, 13 anos, te garanto, em algum momento vai ficar claro como que Deus agiu na tua vida.
Só não se menospreze no meio desse treinamento. Porque imagina se Davi tivesse olhado para aquela situação falando: ah, quer saber, eu não quero ficar cuidando de ovelha não, pô. Ah, para que eu vou fazer isso? Eu vou querer ir lá para lutar a guerra também igual soldado como os meus irmãos. Imagina. Ele não teria sido treinado como só ele dos irmãos foi. A ponto dele ter certeza que ele estava pronto para viver o chamado de Deus. Então, não menospreze os piores começos. Afinal, muitas promoções na tua e na minha vida vêm disfarçadas de problema. Não menospreze esse problema. Esse problema, com certeza, vai ser o passaporte para a tua próxima estação e para o que Deus tem preparado para a tua vida. Muitas vezes esse problema é a embalagem da tua próxima ativação profética. E é isso que Deus vai usar na tua vida. Sabe, Deus já me permitiu quebrar financeiramente em empresas. Deus já me permitiu quebrar espiritualmente e emocionalmente, mesmo sendo relativamente novo. Mas cada quebra dessas me ensinou várias coisas que eu tenho certeza que muitas pessoas que não passaram pelo que eu passei, de 70, 80 anos, talvez nunca entenderão. Porque é na intimidade com Deus, é no momento que você está realmente no fundo do poço, é ali que você se apega e você entende que Deus está no controle, que Deus está na tua vida, que Deus está te guiando e que existe uma ativação profética te esperando. Talvez não seja agora, talvez seja daqui a 13 anos. Ou talvez você já foi ativado, só não foi publicamente revelado. Então, que você discirna em Deus o que Deus espera de você. Feche seus olhos para a gente orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu agir, Pai, no povo de Israel através da vida de Davi. Obrigado, Senhor, por nos ensinar através dessa história. E que o Senhor nos capacite, Pai, para discernir os treinamentos que o Senhor nos dá, que hoje podem parecer pequenos, mas que com certeza é o Senhor nos amoldando através dos teus processos, Pai. Nos molda como um vaso na mão do oleiro, Pai. Eu sei que nós somos como um ramo enxertado na oliveira que no devido tempo, Pai, daremos seu fruto, mas que podemos ser cortado ou podado. Por isso te suplicamos, Pai, nos poda se necessário, mas não nos corta da tua presença. Como Davi e como Moisés oraram, não nos aparte da tua presença, Senhor, porque senão não sobrevivemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.